pouquinho, né? Agora eu acho que a gente já está conseguindo falar um pouquinho, né? E aí, gente, tudo bem? Bom saber que você está aqui juntinho comigo. Deixa eu ajeitar aqui o som. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá legal? Tá me vendo? Tô lindo? Uhum. Então vamos ver. Só um oi antes de qualquer coisa. Só um oi. Mais outro oi. Oi. Muito bem. Outro oi. Oi. Agora ficou ótimo. Muito bom. Você que está em casa acompanhando a gente, está entrando ao ar. Conexão Águia. Conectando pessoas, ideias e mostrando para você gente de verdade. Então é um prazer enorme. Você sintoniza Águia Clube, a rádio, streaming, a rádio digital e também o nosso canal no YouTube, Águia Clube, nosso podcast. Toda quinta-feira, 8 da noite, a gente bate aquele papo bem legal, tá bom? E o meu convidado de hoje desceu a serra, veio lá de São Paulo para cá pra gente fazer aquele nosso bate-papo agora. Sim, caramba. Desceu pra gente fazer aquele nosso bate-papo. Meu grande amigo, meu irmãozinho. Tá aqui? Tá aqui. Pananã, pananã, pananã. Pedro Amorim. Boa noite, Pedrão. Tudo maravilha? Agora a gente está tentando. Marcelo, um prazer estar com você aqui. Parabenizar você. O Marcelo é um cara que a gente admira muito, né? Ele sabe fazer tudo, ele sempre tá inventando uma coisa nova. E, cara, você conheceu o estúdio, o meu estúdio, agora eu tô conhecendo o seu. E parabéns, gostei. O lance é bem esse, eu não sei nada, eu tô inventando tudo e a gente tá tentando. Uma hora dá certo, eu acho. Mas, ó, hoje eu fui no Museu do Pelé e lá tem a frase, né? Eu esqueci agora exatamente de quem é a frase original e quem ele cita. Mas cita o nome de alguém que sabe tudo, mas aí vem o Pelé. O Pelé inventou tudo. E você é o Pelé. Nosso Pelé é você, Marcelo. Então você inventou e está inventando muita coisa aí. Parabéns pelo trabalho. Tomara que minha mãe esteja ouvindo, minha mulher esteja ouvindo, que ela está ali na sala lá. Ela já está aqui, né? Tá assim, manda o link para... já mandei, mas não vai. Eu vou mandar para você e você manda para o pessoal, tá? Pedrão, me conta um pouco mais de você. Eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal mandou durante a semana. Opa. Né? Primeiro, que eu lhe apresentei como um empresário da comunicação. Amém. O Pedro Amorim, ele tem o seu podcast também. Ele tem lá em São Paulo o seu estúdio, que eu tive um prazer enorme de chegar lá, ser entrevistado por ele. Foi maravilhoso, foi lindo. Gostei demais. Eu que não gosto muito de ir para São Paulo, olha, me senti em casa, você me deixou super à vontade, fico muito feliz com isso. E o Pedro tem o podcast dele, que vai ao ar toda... Quarta-feira, 7 da noite. Quarta-feira, 7 da noite, ao vivo. Deixa eu mandar o link aqui. Quarta-feira, 7 da noite, ao vivo. Chama-se... Pá de Coisa. A gente fala de tudo, né? Um monte de coisa. Fiz um hiatozinho agora no meio da Copa para não disputar. Concorrência desleal, né? Concorrer com a Copa, então eu parei um pouquinho e voltando agora nas próximas semanas. Eu acho que você dá mais audiência do que a Copa. Opa, amém. Porque pelo menos é mais legal de se ver, menos estressante, é mais gostoso, né? Obrigado. Eu acho que eu me acertei aqui. Será que eu me acertei aqui? Quem sabe faz ao vivo, né? Gente, eu tô aqui mexendo em tudo aqui, tentando, tá bom? Mas é muito vai interessante. Dar certo. E vou falar com que eu sentei aqui, vi a sua estrutura e me lembrei muito da Jovem Pan. Eu gosto muito da Jovem Pan. E escuto muito e ver ali, me lembrei do Pânico, né? Agora que é na Jovem Pan, então... É isso mesmo, é outra pegada, gostei, de verdade, Marcelo. Cara, eu queria fazer um negócio diferente, né? Diferente, com mas... a minha cara. E eu acabei fazendo dessa forma aqui. Não sei se deu certo ou não, mas
É o lance para o pessoal ficar se sentindo à vontade, se sentir em casa, né? Esse aqui é o que eu gosto, do pessoal se sentir em casa. É uma filosofia que eu tenho lá no estúdio. Você falou que gostou, que se sentia muito bem, que você não se sentia bem. Você comentou isso no dia. E é também muito pelo pré, né? Ali a gente sentou, batemos um papo, tomamos um café, comemos umas coisas ali. Então eu acho que é muito importante isso mesmo, a recepção faz parte. É uma filosofia que a gente põe em prática lá no estúdio. Quem não conhece, vale a pena conhecer Estúdios Verbos. Isso, quero saber um pouquinho mais sobre isso, né? Eu tô aqui enrolando um pouquinho, porque eu tô fazendo os ajustes finais pro pessoal que tá em casa aí, tá acompanhando a gente. Mas vamos lá, Pedrão. Como começou a sua trajetória no setor da comunicação? Fala pra gente. Cara, é legal essa... Eu não tenho como não vincular um com o outro, mas a minha trajetória na comunicação, ela começa quando eu nasci, porque eu já nasci num lar de comunicadores. Meu avô, mestre cerimônias, ele jornalista, empresário, dono da própria empresa da Verbos Comunicação, e eu cresci ali naquele meio, né, vendo a comunicação acontecer. Minha mãe fez publicidade e propaganda, então aquele foi o meu meio. Eu sempre estive no meio das revistas, sempre estive no meio dos jornalistas, sempre estive no meio dos, digamos, os protagonistas da comunicação. E é muito interessante porque a Verbos é uma pegada bem diferente. Você não acha... Oficialmente somos uma agência de publicidade e propaganda, né? Mas extraoficialmente é uma agência de comunicação especializada em comunicação industrial, empresarial. Temos um foco muito grande em entidades de indústria. A gente literalmente comunica setores inteiros, como o vidro, como o alumínio, as esquadrias de alumínio. É um universo bem interessante e um pouco fora do comum para outras agências de comunicação. Mas eu sempre estive nesse meio, vendo meu avô, minha mãe, e sempre que me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava duas coisas. Ou eu queria ser delegado da Polícia Federal, ou eu queria fazer a Verbos ser grande. Para mim, na época, era uma empresa pequena. Cara, hoje outramente eu vejo completamente diferente. Mas precisa ser claro aqui, existe uma diferença entre a Verbos Comunicação e os Estúdios Verbos. E acho que mais pra frente a gente pode falar disso daí. Porque você cuida de tudo, né? Eu quero, já marca aí na sua agenda aí, porque eu quero conhecer o precursor disso tudo, né? Que foi o seu avô, né? É ele, né? É ele, tomara que ele esteja ouvindo, ele tá lá na Bahia. Aí, tá bom, né? Então, quero conhecer o seu avô porque ele que foi o precursor da história toda da Verbos e colocou esse bichinho aí dentro de você, né? Sim. Porque a comunicação é bem isso, né? Quando é o bichinho que quando pica é uma loucura, a gente se apaixona rápido e fácil, né? É isso mesmo. Eu tava conversando com a Mari ontem, né, amor? Ela tá, pra quem não sabe, ela tá aqui de frente comigo, de frente com o Mamá. Vou brincar. Quase de frente com o Gabi. De frente com Marcelo e Mariana, então por isso de frente com o Mamá. Mas piadas à parte, eu tava falando com ela ontem, eu fui ver umas fotos antigas. A Verbos está completando 35 anos. São 35 anos de história, são 35 anos de mercado. E é uma filosofia que hoje era muito praticada, mas na época não era. Então eu posso colocar o meu avô como um dos precursores aí daquele tipo de empresa onde a gente trabalha realmente como uma equipe, é um time, não tem essa coisa de hierarquia, não existe isso dentro da Verbos. Isso é uma característica muito, muito legal. O meu avô, cara, meu avô ele tem um problema, tá? Ele fala que não, mas ele não vê esse potencial. Às vezes ele não vê. É muito nebuloso isso, Marcelo. Você é empresário, você sabe. Às vezes a gente não vê o nosso potencial, não vê o potencial do nosso negócio estando ali dentro. Mas as pessoas que estão fora, estão chegando agora com uma cabeça diferente, elas conseguem ver isso. E o meu avô é o meu maior exemplo em relação ao trabalho, em relação a muitas coisas. A gente é muito parecido, apesar de falar que não, mas a gente é muito parecido. Ele criou um sistema e um negócio muito, muito diferente e que dá certo. E ontem eu estava falando justamente isso com a Mari, e você vê as fotos dele apresentando os eventos,
ele sempre teve uma carinha ali meio Silvio Santos. Sabe o aspecto do Silvio Santos, cara? Muito interessante o jeitinho dele. E então eu tenho, aliás, o orgulho de dizer que o Silvio Santos já viu meu avô, já sentou para ver o meu avô apresentar alguma coisa. Porque o meu avô, mestre de cerimônias, formou uma das filhas do Silvio Santos. Que legal. E pelo que parece, não é confirmado, mas provavelmente ele estava lá no dia da formatura, escondidinho, mas estava, é o que contam. Então eu tenho esse orgulho aí a dizer. E aí eu estava justamente montando um acervo verbiano, um acervo da Verbos de 35 anos com fotos antigas. Como é que chama? Acervo verbiano. Verbiano. Verbos é o universo verbiano. Sim, verbos vem de ação mesmo, né? Verbos vem do verbo, mas é importante botar uma diferença aí, tá? O nosso verbos é com U e não com O. Então é diferente, mas o universo verbiano está aí e a equipe verbiana está sempre fazendo. E se eu puder, Marcelo, já aproveitar esse começo, eu já quero... Aqui você pode tudo. Mandar um alô para eles. A casa é nossa. Que bom, fico feliz. Quero mandar um alô para eles aí, para os meus colegas, meus amigos, meus professores, todo mundo que trabalha na Verbos aí, vocês realmente ensinam, fazem parte da nossa vida e não existiria Verbos sem os nossos colegas verbianos. Acho que isso é importante dizer. Mas o papai é o vovô, quer dizer, o vovô é o meu avô. É o vovô de nós todos, o pai de alguns, enfim, ele é um cara fora de série. Isso é muito legal, né? Quando a gente tem essa base, né? Eu também tive muito isso. Meu avô eu sempre me espelhei muito nele. Tudo que eu quis, eu falava assim, poxa, eu quero ser que nem ele. Não consegui ainda, né? Ele tinha muito mais velocidade do que eu. Mas andei, consegui algumas coisas que ele conseguiu e, cara, é muito gostoso quando a gente tem essa base familiar, né, como norte na nossa vida. E diz uma coisa, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da carreira? Cara, Porque você é um cara novo. Muito novo. E aí eu vejo... Hoje em dia, com essa coisa toda das mídias sociais e tal, deu uma mudadinha, eu acho. Mas até então era aquela coisa, muito novo. Sim. Não sabe, não dá. Hoje é aquela coisa, principalmente essa parte de tecnologia, quanto mais novo, mais potente o cara é. Então eu peço ajuda para uma criança de 10 anos que ele sabe destravar um celular e botar na televisão e eu não sei. Tanto que a nossa transmissão ela tá toda errada porque é por causa disso. Mas me conta, você por ser um cara mais novo e tal, enfrentou algumas dificuldades nessa sua trajetória? Cara, eu sempre fui um cara que quis fazer tudo. E sempre ouvi que quem quer fazer tudo não faz nada. E demorou para eu entender que, na verdade, eu posso fazer tudo, mas aos poucos eu vou acrescentando tarefas. Como eu disse, quando eu era mais novo, eu dizia que eu ia ser delegado da Polícia Federal. Eu entrei na faculdade de Direito, fiz 6 meses, e a faculdade de Direito na São Judas, as faculdades, na verdade, todos os cursos da São Judas são bem interessantes. Eu acho que o grupo Ânima é assim, né? O grupo dono da São Judas. Os cursos deles são rotativos, né? Então você, primeiro semestre, está fazendo aula com gente que está no 5º, no 6º semestre. Isso é muito interessante. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no meu primeiro semestre eu fiz Direito Penal, que era uma coisa que eu sempre quis aprender. Afinal de contas, eu queria trabalhar com isso, eu queria entender os crimes. Então, eu digo que, apesar de 6 meses só no Direito, eu aprendi aquilo que eu gostaria de aprender. Mas eu vi que não era para mim. E aí eu pensei, eu tenho um problema aqui. Vou largar essa faculdade de Direito, minha avó não vai querer nem olhar na minha cara. Era um sonho da minha avó, né, também, junto comigo, ela sempre esteve... Minha avó, eu não posso dizer nada da minha família. Minha mãe, minha avó, meu avô sempre estiveram comigo em tudo. Se eu falar pra eles hoje que eu... Claro, né, não vou fazer isso, mas se eu quiser falar que eu quero ir trabalhar no Cruzeiro com o Marcelo, por exemplo, eles vão apoiar. E vão fazer o que precisar ser feito para isso acontecer.
Mas a Verbos é minha vida, tá, Marcelo? Não vai pensando que eu vou trabalhar com você tão fácil. Tô brincando. Bom, mais ou menos, né? Porque você também é bombeiro. É verdade. Então, né, a gente tá sempre aí precisando de bombeiro. Nessa pausa que você deu aí da Copa, vai ter, de repente, uma nova pausa aí. Você vem pra Santos aí e fala, pô, ó, fechou. Pronto, aí, ó. Aí, ó, consegui um emprego sem... Ai. Enfim, e aí eu entro na faculdade de jornalismo. Cara, e aí mais uns meses de jornalismo, faculdade de jornalismo, o que eu tô fazendo aqui, né? Porque hoje, pra você ser jornalista, eu não tô dizendo se eu acho certo ou não. Eu acho que tem muitas coisas que a gente quer rotular, né? Quer colocar se é certo ou não. E tem algumas coisas que não cabem, mas... Eu falei, o que eu tô fazendo, gastando um tempo, gastando uma energia, beleza, com conhecimento necessário, mas que eu posso ter com os melhores professores que tem na Verbos. E aí saio e fico um tempinho parado, sem uma formação assim em faculdade. Então a minha dificuldade está onde? Estava em aprender realmente o que é ser um jornalista, a trabalhar na comunicação, a teoria da comunicação, digamos, talvez a prática também em outras esferas, em outros lugares, né? Afinal de contas, como eu disse, a Verbos ela é uma empresa que trabalha diferente. O nosso nicho em especial, ele é diferente. Mas no meio desse trajeto todo, eu conheci um cara que eu considero como meu mentor, trabalha com a gente na Verbos. Na hora que quando eu estava entrando, ele estava voltando para a Verbos. Ele trabalhou mais de 10 anos na Verbos, saiu para fazer, eu brinco com ele que ele foi fazer um intercâmbio. E aí ele voltou e ele foi meu professor. Então, oficialmente, a gente está em 2026, né? Oficialmente, eu entro na Verbos em final de 22, o começo de 23, eu não me recordo agora. E comecei a aprender muita coisa com esse cara, muita coisa. E eu entro, Marcelo, para fazer redes sociais. Então fiz um curso, uma formação ali para fazer redes sociais, a pedido do meu avô, e aí eu preciso deixar uma coisa clara e muito clara para todos. Algumas empresas, evidentemente, a gente sabe que tem essa questão de o neto, o filho do dono ser favorecido, mas no meu caso, cara, eu tinha que aprender, senão não entrar. E fiz a formação, fiz o curso, estive ali, aprendi e comecei a trabalhar com rede social. E esse percurso de rede social foram 3 anos trabalhando com rede social, até agora 2026. Que é o que eu ia te perguntar, né? Como a comunicação evoluiu nos últimos anos na sua visão? Você que está mexendo com essa parte de redes sociais e tal. Hoje eu vejo, eu que sou mais da área da música, né? Agora Sim. que eu estou entrando nessa parte de imagem e tudo mais, mas o que acontece? Eu sempre estive no rádio. E no rádio, quando eu comecei em 87. Caramba! Já faz, eu acho que um tempinho. Aí o pessoal chegava com um disquinho embaixo do braço, né? Uma fita cassete, um disco. Porra, toca minha música. Vamos tocar, vamos ver, né? Se não for bom, não vai Sim. rolar. E aí surgiu aí o negócio do jabá, né? Esse popular jabá, que era aquela coisa. Toca minha música, eu pago tanto para você tocar minha Sim. música. Mas o cara tinha que ter talento. Tanto que muita gente caiu, mas os que restaram estão aí até hoje, são da antiga, né? Eu lembro que quando eu estava na rádio, chegou um pessoal lá, uns 6 caras. 6 negão, com uma roupa fuleira estranha. Falou, porra, pode tocar nossa música aí? Eu falei, tá, vamos ver aí, né? O que vocês fazem? A gente faz samba. Pagode, samba. Eu detesto samba, pagode. Falei, mas tudo bem, vamos lá, né? Qual o nome do grupo? Uns cabeludos, assim, fuleiro. Qual é o nome do grupo de vocês aí? É SPC. Falei, porra de SPC, caraca, Serviço de Proteção ao Crédito, né? Tá devendo?
Falou, não, é só pra contrariar. Falei, tá bom. Teu nome qual é? É Alexandre. Falei, tá bom, vamos tocar a tua música aí. Falei, irmão, não deu essa pegada, não tá legal. Você vê que eu entendo bastante de samba, né? Só pra contrariar, Alexandre Pires. Sim. Porra, é o cara. Mas hoje, o que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente vê muita gente sem talento, com um celular na mão, fazendo festa. Tipo eu aqui, né? Uma câmerazinha ligada, sim, sem talento, mas estou aqui inventando moda. Isso mudou? Você que mexe nessa parte de redes sociais? Você perguntou de evolução. Eu posso te devolver com uma pergunta? Bora. Qual é o conceito de evolução? Porque se a gente for analisar por esse... Eu sou um cara velho, tá? Tô no corpo de um jovem. A gente tava até assistindo um negócio aí, eu e a Mari vindo pra cá. Eu já sou... Ó, minha esposa também. Eu sou o contrário. Eu sou um cara novo no corpo de um cara velho. Cara, eu vejo, a Mari brinca, minha mãe fala pra mim, você já nasceu velho. Então, eu vejo da seguinte forma. Hoje a gente tem inteligência artificial que faz texto. A gente tem inteligência artificial que cria imagem. A gente tem inteligência artificial para tudo. O que é inteligência artificial? Ela veio para... Vamos melhorar isso. Para que ela veio? Para que ela foi criada? Eu acho que ela tem que ser usada para acrescentar. Eu uso bastante. Quando eu tô com uma falta de ideia, por exemplo, para desenvolver o roteiro de um vídeo, eu vou lá e penso o que a IA faria. E converso com ela, troco uma ideia. Então a gente tem a necessidade de usar. Agora... Só pra meio de sacanagem, né? Mas... que eu estou usando também em algumas coisas. Como é que você... Porque tem que saber o que vai pedir, né? Esse aí é onde eu estou me pegando ainda. Isso eu ainda estou me pegando. Mas como é que você interage? Cara, como se fosse um amigo. Tá. Manda... Às vezes eu não gosto muito... A Mari é interessante. A Mari, eu estou sentado com ela dirigindo, por exemplo. Aí ela tem uma ideia... Hoje, por exemplo, o nosso roteiro foi desenvolvido by ChatGPT. E aí nessa de by ChatGPT eu escuto a minha bela noiva falando o seguinte: olá, Chat, tudo bem? Estou indo com o meu noivo. Então ela contando tudo e o melhor, oi, Chat. Eu falo, seguinte, preciso de não sei o que, o que você faria? Me dá uma ideia. E normal, é interessante isso. De todas as ideias, 40 a 50% das ideias do chat eu descarto. Então eu trato ele como um amigo, ele me dá ideia, às vezes eu troco uma ideia. Nós temos alguns conhecidos que hoje eles se tratam com a inteligência artificial. Então eles realmente contam da sua vida para a inteligência artificial. A grande resposta é que o prompt... Então o que é o prompt? É o que você fala para ele é muito importante, você tem que ser muito claro. Tem um cara que dá uma palestra que ele fala assim... Putz, eu não lembro agora quem que é o palestrante, mas foi uma baita de uma fala e ali aquilo me pegou e foi uma virada de chave em relação à inteligência artificial. Porque eu falava assim, a inteligência artificial ela não me entende, eu falo, não entende. Ele pegou exatamente esse exemplo e falou, olha, tem um monte de gente aí usando o ChatGPT, usando o Gemini, usando as inteligências artificiais e fala assim, a inteligência artificial não me entende, ela não entende o que eu falo, ela é uma inteligência artificial burra. E aí o cara vai lá e fala, olha, então é o seguinte, se ela não te entende, burro é você. E essa é a resposta... Bati no microfone, perdão. Essa é a resposta que ele dá. E ali deu para entender um pouquinho da importância do prompt realmente. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade, Marcelo, e é muito interessante isso. Se você for ver alguns comunicadores, eles têm dificuldade para se comunicar no relacionamento interpessoal. É muito legal isso, eu já vi isso mais de um exemplo. Mas no meu caso, eu tenho muita dificuldade para, às vezes, converter o meu pensamento ou a minha fala em uma escrita. Então, o meu processo de escrita, ele é... Você falou que você, pro seu avô, você ainda não chegou lá, né? Você comentou isso. Eu vou falar, o meu processo de escrita em relação ao do meu avô, cara, ele é muito lento. Comparado ao processo do meu avô, o meu, assim, chega a 10%. Mas eu inventei agora de escrever um romance. Não sei se esse livro vai sair, espero que um dia saia. Tem até uma teoria, não sei se você conhece, dos 3 amores. Não, eu sou fiel. Não, calma. Calma.
Os 3 amores, então, é aquele amor de adolescência. Aí você sai do amor da adolescência, aquele amor jovem, aquele amor apaixonado, que você acha que é o último. Você vai pro... Eu ainda tô nesse. Ainda tá aí, tava que bonitinho. Que aí você... morre, eu morro, entendeu? Aí você vem pra aquele amor tóxico que parece que vai arrancar um pedaço de você. Já passei. Já passou, legal. E aí você vem pro terceiro, que é aquele amor que chega de boa, suave, e que é o meu amor com a Mari. É onde eu estou agora. É onde você tá agora. A gente já teve essa conversa bem interessante, então... baseado nessa minha experiência, eu comecei a escrever um romance. Eu sempre falei, antes de conhecer a Mari, que não era um cara romântico. Ontem, me deparei com a seguinte cena. A gente falou isso, né? Você era meio... eu era meio bravo. E aí, olha onde me deparei ontem, Marcelo. No apartamento, 2 horas da manhã, terminando de assistir uma série, ela chorando e eu chorando. Assistindo uma série, cara. Eu não era, você fala pra ela, não era assim a Gilson, então... me deparei ali. E aí eu uso muito a inteligência artificial para desenvolver. Não uso nada que ele fala. Ele fala, por que você não cria esse diálogo? O diálogo é uma porcaria. Não é real, não é verdadeiro. Cara, não dá para você usar. Eu acho que fica falso. Perde um pouco da arte da escrita. Porque a escrita é uma arte. Mas, para ter ideias, ele é bom. Para desenvolver o pensamento, ele é bom. Porque tem coisas que você não quer falar para as pessoas. Sim. Então você pode trocar uma ideia com ele. Não, eu digo isso porque eu ainda não sei mexer nele, né? Ainda estou aprendendo. Mas é o que eu tinha conversado até com um amigo nosso, aí, o Ramiro. Inclusive o Carlos está aqui, né? O Carlos Moura. Deu certo agora, né, Carlão? Hoje está tudo de cabeça para baixo. Tá entrando o link errado. Tá entrando a foto do Dr. Caio, mas prazer. Tá dando tudo certo, vai dar tudo certo até novembro. Mas é que a gente tava falando com o Ramiro, um outro amigo nosso também em comum. Falei, porra, eu trato o meu chat GPT lá, né, que eu chamo de Gepeto. Ah, legal. Eu trato ele como uma pessoa com todo... Olá, tudo bem? Boa tarde, como você tá e tal. Que aí o Ramiro tava até falando, porra, eu também, eu trato como se fosse, né? Como é que você tá, meu amor, tudo bem? Porque amanhã, depois, tem uma revolução das máquinas. E ela se vira contra a gente, o que ela fala pra mim. Mari, é assim, aí, então, porra, não, esse me tratou bem, esse foi legal, então ele tá perdoado. Bom, nesse caso eu acho que eu não tô, porque a minha relação com o chat GPT, ela começou com briga. Cavalo. Eu pedi uma coisa, era muito louco, foi uma publicação que eu tava fazendo pro Pá de Coisas, eu preciso... Assim, tem coisas que eu evito muito usar a inteligência artificial para criar arte, mas o Pá de Coisas... o Pá de Coisas é um projeto meu, parceria... Cara, é um projeto meu com meu avô, com a minha família. Tá na Verbos, usamos o estúdio, mas eu não uso mão de obra verbiana, vou colocar dessa forma. Eu não uso mão de obra da Verbos para isso. Então eu não vou pegar um publicitário, um designer, para pegar e fazer coisa para Verbos enquanto ele tem um monte de tarefa para cliente. Então eu faço, é uma arte muito mais simples, faço pelo Canva, então tem muita coisa que eu tenho que desenvolver pela inteligência artificial. E no começo era bem a época que começa a guerra de Israel e Estados Unidos, Irã, mas aquela lá faz uns anos atrás, né? E eu pedi para criar um uniforme X, e ele falou que não podia. Eu pedi para ele criar um uniforme de um certo país, ele falou que não ia criar, que ele não podia, que ia contra as diretrizes. Aí eu falei, então faz como você acha que deve fazer. Pum, ele me manda de um outro país. Eu falei, como é que eu te peço de um, você fala que não pode, e você me manda com a bandeira do outro? Não, eram aliados, era Estados Unidos e Israel aliados, não tem problema, mas qual é a consistência disso? Qual que é a coerência? E aí aí ele pede desculpa, é muito louco isso, porque, perdão, eu realmente me equivoquei, eu cometi um erro, espero que isso não afete a nossa relação. Cara, então é uma coisa, parece que você tá conversando com um ser humano. E aí tá melhor do que você, cavalo. Cavalo que briguei com ele. E aí para ele se redimir, né, pedi para ele fazer umas imagens maravilhosas, e hoje todos os meus fundos de tela de carro, se você pegar, quem trata foi a inteligência artificial. Então, eu gosto muito de carro, né? E aí eu pego, faço uma fotinho de um carro, faço uma fotinho do outro, e eu peço pra IA fazer, temperar essa foto e não sei o que. Virar legal. Designer da montadora. Muito bom.
Diz uma coisa. Qual a importância das mídias digitais para as empresas e para os profissionais hoje em dia? Cara, vamos lá. No meu trabalho de rede social, esses 3 anos que eu fiquei à frente de rede social, eu conheci o universo LinkedIn. E o LinkedIn tem muita gente que fala assim, não, mas eu não tô atrás de emprego, empresário tem isso. Não tô atrás de emprego, eu não preciso usar o LinkedIn. Cara, você não tem ideia da importância do LinkedIn para fechar um bom negócio, por exemplo. Então, não vou defender um negócio ou outro. Peter Thiel, que me perdoe. Peter Thiel é o cara que desenvolveu o LinkedIn. Mas cada rede social tem a sua importância. Quando você vai vender algo, você tem que se perguntar e entender onde ele vai vender melhor. No Instagram é o que todo mundo fala, é uma vitrine. Você tem que estar no Instagram. Se você não estiver no Instagram hoje, você não é nada. Nós temos o TikTok aí que chegou com força. Eu demorei quantos anos, amor, pra ser adepto ao TikTok? Uns bons anos, né? Eu tô começando agora. Eu nunca gostei do TikTok. Sempre tive um pé atrás. Então é uma coisa que eu estou começando a entender agora. Porque também tem isso. Como o nosso público que a gente trabalha é principalmente entidade industrial, não é um público que tem que estar ali. E eu recebo pedidos. Cliente X pede para fazer um estudo para ver se ele pode estar lá. Cara, eu já sei a resposta, mas eu faço o estudo e comprovo que não é bom. O cara que vai... Quando eu falo entidade, são associações. Então vou dar um exemplo aqui. A Abravidro, Associação Brasileira de Processadores e Distribuidores de Vidros Planos. Cara, quem consome o produto da Abravidro, que o produto da Abravidro basicamente são cursos, a Abravidro também é muito importante, é uma empresa, é uma entidade importante para ditar algumas normas. Ela é responsável pelo CB37, que é você sabe, que é responsável pela BNT, por todas as BNTs relacionadas a vidro. Então, tudo o que se diz em relação a regras de vidro, qual vidro se deve usar, entre tantas outras coisas, é a Abravidro que está responsável ali por isso. A gente faz essa comunicação que é muito importante. Então, esse público do TikTok é um público que vai ser o usuário final. E a gente sabe que o usuário final muitas vezes não está interessado nesse tipo de conteúdo. Então é muito disso, a gente tem que entender. O LinkedIn é uma plataforma que eu particularmente... É muito legal que a gente até está num processo bem interessante de reformulação, reestruturação lá da Verbos, vindo com um site novo, com um vídeo manifesto feito pelo meu avô. Cara, esse vídeo está incrível. É uma obra-prima audiovisual. Pronto, vou colocar dessa forma. Um vídeo muito legal, emocionante. Carlos, que conhece a história da Verbos, talvez vá gostar muito desse vídeo. Então, a rede social é muito importante. Mas tudo depende da maneira que você trabalha em cada uma delas. E quando eu falo de como você trabalha, hoje é muito fácil você ter um engajamento, por exemplo, num TikTok. Eu tenho algum tempo, eu fazia um canal de carro. Tinha um canal no YouTube de carro e foi onde eu comecei a trabalhar no TikTok. Cara, os vídeos do TikTok eles performavam bem com coisa de carro. Mas tem muita coisa ali que é o famoso clickbait. Então é o famoso... deu ruim, por exemplo. Deu ruim enquanto eu estava com tal carro. Aí você vai ver o vídeo e não tem nada. Então é fácil, mas cadê a honestidade? Entende? E eu faço um trabalho com o irmão do meu avô, que é o Clareiras. São textos maravilhosos. Ele é um pensador, ele é um educador com mais de 50 anos de carreira. Também é um teólogo, posso colocar dessa forma. Fez um livro sobre educação cristã nas escolas, nas igrejas hoje, que essas igrejas de hoje em dia elas têm falhas muito grandes nessa questão dos ensinos, né, bíblicos. E ali eu aprendi muitas coisas, cara. Então, Marcelo, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que é por isso que eu faço um par de coisas, é de conhecer histórias novas. Eu comentei isso com você. Sim, é fantástico isso. E eu preciso dizer que quando eu te conheci, quando a gente fez a nossa entrevista, você foi um marco ali pra mim, porque eu falei, pô, é possível. Então é possível, o cara
O Marcelo é médico, ele é massagista, ele é bombeiro, radialista. Então é muita coisa, sabe? E isso é muito interessante. Então, rede social, ela é muito importante. Um negócio, se quiser se manter vivo, ele tem que estar na rede social. Mas, cara, não existe um caminho. Ó, esse é o caminho de sucesso. Não existe isso. Cada caminho é sentar, ver os números, ver o que é estratégia. O que você quer? Porque você pode olhar seu Instagram, e eu vejo muito isso lá dentro com os nossos clientes. O Instagram é maravilhoso. 16 mil, 17 mil, crescendo ali por ano. 2, 3, 4, 5, sem botar dinheiro no negócio para fazer tráfego pago. Crescendo legal ali, com conteúdo bom. Mas tá atingindo, tá trazendo dinheiro, tá vendendo? Não. Então de que adianta? Então é esse as queixas que a gente escuta muito, é isso. Olha, eu tenho seguidor, eu tenho isso, mas não vende. E se eu puder inserir nisso uma coisa rápida, quando eu falei lá atrás que a Verbos Comunicação é uma coisa separada do estúdio, eu vejo hoje o estúdio com um potencial muito grande dentro e fora de rede social. Podemos falar disso mais pra frente. É o que eu ia falar pra você, né? Qual é a diferença hoje de uma comunicação eficiente, né? Uma comunicação eficiente com as redes sociais, né? O que diferencia uma comunicação eficiente com uma comunicação comum? E quais as características essenciais para quem deseja empreender nessa área da comunicação, que você domina muito bem? Vamos lá. Eu tenho parceiros, canal Saideira, vou comentar sobre eles, que eu vejo eles com muito interessante, e você vai entender onde eu quero chegar. O Pá de Coisas, quando eu acho que comecei o segundo ano do Pá de Coisas, eu falei, bom, esse ano eu quero fazer uma parceria com o pessoal do Saideira para fazer um programa de futebol. E ali, posso colocar como um erro? Talvez um erro estratégico, mas que no fim rendeu frutos. Eu ali não tinha um grande entendimento, porque eu não tinha levantado um relatório. Eu falei, não vou levantar um relatório antes de ter um ano de Pá de Coisas. Desculpa a tosse aqui. Eu fiz essa parceria com o pessoal do canal Saideira para fazer um programa só de futebol. Cara, é um canal digital. É um canal digital, 100% digital. O canal Saideira estão super presentes. Hoje eles estão fazendo... Cara, eu abro o meu Instagram e é só Saideira, 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 Saideira. São dois meninos, o Rodrigo Save e o Daniel Gaeta. Eles são moleques incríveis. O Rodrigo, ele chegou até a fazer uns trabalhos com a gente na Verbos. Levei ele para fazer um evento em setembro do ano passado, lá no Distrito Anhembi, né, para fazer a maior feira vidreira da América do Sul. Um evento super legal, super bacana, que a Verbos faz toda a cobertura jornalística, né? Cobertura jornalística, audiovisual, tudo que você pode imaginar. E eles são... Quando eles chegam, eles estavam no começo, e é muito legal isso, porque eles... Como é loucura, eles começam o canal deles fazendo conteúdo, criando conteúdo de piada, satírico, essas coisas. E aí eles começam a fazer alguns vídeos zoando ou brincando com jogador de futebol, com situações de futebol, com coisas assim. O que acontece? Eles descobrem que ali está o nicho deles e passam a fazer só sobre futebol. E aí eles começam a crescer. Então, Bom, antes deles completarem, por exemplo, 10 mil seguidores, eles já tinham a primeira polêmica. Fizeram um vídeo zoando putz, eu até esqueci, aquela narradora da Globo. Eu até esqueci. Depois pesquisa aí pra gente, a narradora da Globo. São algumas coisas, né? Esporte, samba, pagode, funk, eu não entendo nada. Renata Silveira? Isso mesmo. É um vídeo muito legal no carro eles estão no carro, aí o carro encosta assim e fala, moço, você conhece a Renata Silveira? Sim, conheço. Aquela narradora? Ela tá aqui no banco de trás. E aí abaixa o vidro e é um menino,
o Daniel zoando e imitando a Renata Silveira. E aí ela fala, Arrascaeta, alguma coisa assim. Ele fala, Arrascaeta, não sei o que. Gol! Imita direitinho. Pô, passou de 1 milhão, estourou e assim, eles foram ganhando seguidores e a Renata Silveira, bloqueou eles. Bloqueou eles e não sei o que. E foi a primeira treta. Cara, muito legal, não sei o que. Então, ali eles começaram a ver que é futebol. E no meio disso, você tem que ir mudando. Então, os relatórios são importantes e tal. E na minha, por que eu cito eles como exemplo, reforço com o Pá de Coisas. O Pá de Coisas vem pra fazer essa parceria, a parceria não dá certo. Nem pra mim, nem pra eles. Por quê? O meu público é muito diferente do deles. O meu público é o público que é isso, quer saber de empreendedorismo, quer falar de filosofia, sociologia, completamente diferente do pessoal da minha idade, principalmente. É um público muito fechado, bem recluso, bem específico. Mas você já tem esse grupo... Tem umas redes aí, tem a coisa toda, né? E é importante eu entender isso, porque no começo não era essa a minha ideia. Mas eu já pensava assim, bom, vou ter alguns conteúdos. O Pá de Coisas, ele tem um nome. O nome Pá de Coisas foi uma criação do meu avô. E uma das coisas que eu pensei quando ele sugeriu, e eu falo, não, é legal esse nome, eu sou um cara muito político. Mas eu gosto de discutir política. E quando eu falo que eu gosto de discutir política, não é que o meu tô certo e eu gosto de discutir pra te convencer que você tá errado. É porque eu gosto da discussão e a divergência de ideia. Pode falar que eu ia... Você sabe que... antes, deixa eu só mandar beijos aqui. Lan de Supreme. Não sei, mas... Boa brilha, tamo aí brilhando, né? Careca brilhando. Carlão Moura. Carlão, beijo pra você. Meu primo Tony também tá na área. Beijo, primão. Tem mais aqui a Fabiola, a Eliana, a Adriana, o Pedro, Xará, Pedro, opa. Beijo, Pedro. Guaciara, Mariana. Tá, né? Tá assistindo ao vivo e em cores. É dobro. Né? E mais um monte de gente. Mas eu ia te falar isso. Que eu penso assim também, né? Quando fala, política, religião e futebol não se discute. Não se discute, pô. Eu acho isso, minha opinião, tá, gente? Uma puta idiotice. Sim. Por quê? Um povo que não discute política, religião, aceita qualquer coisa que ele enfia em goela abaixo. Futebol não, é paixão de cada um, tá, tudo bem. Mas um povo que não discute política, religião, acaba aceitando tudo que ele enfia em goela abaixo. Então, quando começa a falar, não, política nem gosto. Mas tu vai votar. A cada 2 anos você está votando. 4 anos em um, aí no meio, 4 anos, então 2 anos. Presidente, governador, 2 anos, prefeito e vereador. Você faz parte disso. Sim. E a política faz parte da sua vida. Então, acho que o povo deve discutir, sim. Vou dar um exemplo claro. A gente fala muito de Copa do Mundo, são a 3ª Copa do Mundo. A Mari falou, a gente ganhou o Hexa de qualquer jeito. Não ganhamos o Hexa em título, mas a gente foi pela 6ª vez eliminado seguido. E eu vou dizer uma coisa, é a 3ª eleição seguida que a gente tem os mesmos sobrenomes e são os dois que um dos dois vai ganhar. A gente sabe que é um dos dois ali. A questão é quem? Agora, tô cansado. Eu estou cansado de discutir isso. Eu estou cansado de falar disso. Mas ainda é o que você vai ver de manchete, ainda é um dos dois que vai ganhar. Ou seja, não vai pra frente e a gente não soluciona essa questão. Então, quando pega ali o nome Pá de Coisas, pode parecer que não, mas eu gosto justamente por ser um nome político. Por quê? Pá de Coisas. A gente vai falar de uma pá de política, a gente vai falar de uma pá de coisas onde entra política. Eu sou um cara político, eu gosto muito. Se você for ver meu Netflix é maluco, tá? Você vai ter House of Cards, você vai ter, como que é o nome? Da série que a gente tava assistindo ontem. Eu sempre vou te encontrar. Não, Vou Te Encontrar. Você vê essa daí? Foi igual essa aí que a gente chorou. Eu assisti pela 2ª vez com ela. A outra que você trouxe, As Bruxas Mayfair. O que tem a ver As Bruxas Mayfair com House of Cards? Então, no meu tem bastante tudo. Dorama. Tu já viu Dorama? Gosta? Não Porra, sei. não. Eu gosto. É aquele do... É bonito, na verdade, assim, é puro. Tem um desses desenhos que eu gosto, que é aquele do Death Note.
Ah, sim. Esse é o único que eu gosto. Foi o único que eu gostei. Mas, só pra concluir, então ali, desculpa Marcelo, mas é rapidinho, quando eu chego ali e a gente começa a ver, no começo do ano, os meninos, vieram com medo, no começo desse ano, vieram com medo pra falar comigo e eu com medo de falar com eles. E eu sempre eu gosto sempre de ouvir o que o outro vai falar antes de eu realmente falar, principalmente quando é essa questão de trabalho, porque às vezes eu vou falar uma coisa que ele já vai trazer pra mim, ou vai trazer a queixa, vai falar, Pedrão, tem alguma maneira de a gente encerrar nossa parceria, mas manter o estúdio? Então eles trazem isso pra mim e eu falo, putz, era justamente o que eu ia oferecer, encerrar a parceria com o Pá de Coisas, mas manter parceria Verbos e Saideira. E aí a gente mantém essa parceria. E é ali, Marcelo, onde eu aprendo muitas coisas e deixo de fazer rede social. E hoje a gente pensa em comunicação, a gente pensa em rede social, né? Mas a comunicação, ela vai além disso. Vou dar um exemplo. A Verbos, uma especialidade que nós temos na Verbos, acho que eu fui o primeiro vou colocar funcionário, o primeiro funcionário ou o primeiro profissional da área de rede social da Verbos que não era formado em jornalismo. Mas é um diferencial hoje. O que é um diferencial? Você ter um jornalista para trabalhar em rede social. E aí eu vou falar uma coisa para você. Hoje você vai pegar a matéria do G1, vai pegar uma matéria da SBT, vai pegar uma matéria de quem for na rede social, no Instagram. Você vai achar um erro de digitação. Por que isso? Tem que ser postado em última hora. A gente tem isso. Tem coisa que você tem que publicar na hora. Mas eu vou falar, o cara é chato. Meu avô é chato. Tudo tá muito rápido, muito rápido. Então, se não for ali naquele momento, você perdeu o time. Já era. Era. Mas o meu avô é um cara chato. Corrige. Eu falo mesmo, ele sabe que ele é. Corrige. Manda pra tal pessoa corrigir. Isso tem hierarquia, antes de ser publicado. Tem que ser aprovado o texto. Se não for aprovado, se não for revisado, não publica. Erro, a gente tem na Verbos, chama o Manuel. O nome do meu avô é Manuel Leite de Amorim Sobrinho, né? Falei o nome completo, quem quiser tirar um carro, o nome dele aí, pode tentar. É brincadeira. Manuel, então, Manuel. O nome mesmo dele é Amorim Leite, pessoal, é o nome artístico dele, mas o nome dele é Manuel. E aí a gente criou o Matheus. Ele atende um colégio, o maior colégio da Zona Norte, é o cliente nosso, Colégio Jardim São Paulo. E o Matheus é o cara que atende, é jornalista, trabalha com rede social, um profissional fenomenal. E ele criou, dentro da Verbos, o Manuel, que é o manual, olha isso, é o manual de escrita da Verbos. E a gente vem trabalhando nisso. Ontem até estava falando com o meu avô, falei, a gente precisa inserir no Manuel uma parte só sobre legenda. Então, essa chatice que eu falo, ela passa, porque é uma coisa que começa com texto, mas tem que passar, olha, a qualidade da imagem não tá boa, não, vamos fazer de novo. A foto não tá legal, como é que eu vou deixar isso passar? E no meu caso, falei pra você, pegamos agora o Timão, lá no estúdio, e eu fazendo os cortes ali, primeira vez, queria que passasse por mim pra eu ver todo o processo. Então, o processo é assim, gravação, vai sair, não sei o quê. Corte. Quantos cortes são? São X cortes. Manda tudo pra mim que eu vou fazer a legenda. Eu quero que a legenda saia corretinha. E tô eu trabalhando na legenda lá, falo, puxa, como é que a gente vai trabalhar com número, né? Então, um monte de coisa. Então, tem que ter essa indicação. Então, é uma coisa chata. Então, só pra resumir, oficialmente, em responder essa última pergunta que você tinha me feito, a comunicação de sucesso, ela é a que realmente comunica. E a comunicação, ela não é só isso aqui que a gente está fazendo de falar. Ela tem um objetivo. Sim. Qual é o objetivo? O meu objetivo hoje é sair daqui com as pessoas interessadas, por exemplo, na minha empresa. E convencer de que a Verbos é diferente. A Verbos é diferente. Eu tenho plena certeza disso e não é à toa. E isso é o que prova que eu tenho clientes novos, mas a maior parte dos clientes que estão comigo, eles estão porque eles sabem que se eles saírem, eles não vão ter esse... eu não vou falar esse... respaldo. Exatamente. Pronto, você achou a resposta. Porque se algum dia eles virarem pra mim e falar, Pedro, não tá bom. Eu não vou falar que tá bom. Eu vou falar que tá bom? Não tá bom. Se pra ele não tá bom, então não tá bom. Sim, vamos achar... que é aquela coisa, é meu cliente, o que eu posso fazer para melhorar a sua vida? É por aí. Você falou do estúdio. O estúdio, então eu acho que isso é a prova de uma comunicação de sucesso. O estúdio ele não foi montado
para ser um produto. Ele foi montado para um cliente. O cliente, nós levamos a proposta para ele. Vamos passar o podcast de vocês apenas de voz, né? De áudio para ser audiovisual? Vamos, mas como a gente vai fazer isso? E aí a gente começa a trabalhar isso. E aí começamos os testes. Fizemos tudo com o Chroma Key primeiro num espaço minúsculo. Não deu certo. Esse primeiro a gente vai deixar passar, mas precisa melhorar. Obra, vamos lá, derruba a parede, faz um monte de coisa, faz uma obra nova. E ali começa um trabalho de 2 anos próprio para esse cliente, só de estúdio, até virarem para mim e falarem assim, o meu avô virar para mim e falar, vamos criar o seu podcast? Criamos o meu podcast e eu falei, uma coisa boa do meu podcast é que ele é Porque existe o podcast do cliente. Existe. Ah, legal. Ele foi o primeiro podcast que a gente começou a fazer assim em audiovisual, que é o Vidrocast. Ah, tá. Um podcast vidreiro, sensacional, montamos tudo. E você consegue ver lá, quem quiser acompanhar, procura lá depois o Vidrocast, você consegue ver esse processo, como ele era antes e como ele foi fazendo. A gente teve uma feira que a gente fez e dentro dessa feira a gente teve que levar todo o estúdio para lá, todinho. Porque a gente, dentro da feira, montou um estúdio e todo de vidro, assim, que você tinha uma panorâmica da feira. Lindo. E aí a gente começou a gravar lá também. E nesse processo, enquanto a gente estava gravando lá, o estúdio já estava sendo montado. E ali eu comecei a ver, eu gosto disso aqui, hein? Gosto de trabalhar com audiovisual. E eu falei, no futuro eu não vou querer mais rede social, vou querer trabalhar com isso. E aí começamos a desenvolver. É um negócio muito louco. Né? É um negócio muito louco, é muito gostoso. Não, é maravilhoso. Te dá um retorno muito legal, né? Então eu acho que isso é fantástico. Eu tô gostando bastante. Meu negócio sempre foi só o rádio, né? E agora com esse advento dessas coisas todas, dessas tecnologias, a facilidade também, acabei partindo para esse lado, porque eu estava sempre produzindo para várias pessoas. Sim. E ouvia sempre, por que você não faz o seu? Bota a cara no sol, vai caramba. Falei, putz, não sei, será? Mas é aquela coisa, o que eu tinha em mente era bem isso. Uma sala de estar, um bate-papo entre amigos, trocando ideias, e o pessoal que está em casa absorvendo essas informações. É assim que a gente aprende. Então, eu acho que é uma coisa bem legal. Tá certo, mas tem 50 milhões de pessoas fazendo isso que você faz. Sim, ao mesmo ponto que a padaria não vai fechar porque o cara tá vendendo café ali na frente. Entendeu? Quantas padarias então tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Esse é um ponto interessante. E hoje a gente vive num mundo onde as pessoas... olha só que louco, eu tava contando exatamente agora do processo. Eu usei o Pá de Coisas como cobaia para muitas coisas. Então, a iluminação amarela, por exemplo, aqui a gente tem uma iluminação branca. No estúdio, para esse cliente, a gente só usava iluminação branca. No meu, começamos usando iluminação branca. Eu falei, vamos mudar o tom da luz? É só apertar um botão e muda. Começamos a usar um pouco mais amarelada, mais aconchegante, mais gostoso. Gostamos, apresentei para o cliente. Então, estou dando só um exemplo do básico do básico. A partir daí, o Saideira, por exemplo, conheceu o estúdio fazendo essa collab comigo. No meio desse processo, olha que interessante, no meio desse processo, uma pessoa conheceu o estúdio e falou, vocês não têm interesse em gravar videoaula pra gente? Vamos. E aí começou a chegar o pessoal para gravar videoaula. Então hoje a gente tem um estúdio que o cliente não sabe, mas que o que dá errado com ele não vai dar mais errado nem para ele nem para o outro. Sim. E a gente vai adaptando. Então foi um processo oficialmente até a abertura do estúdio para o mercado, digamos, 3 anos aí, 3 a 4 anos. E hoje eu tenho mais de um tipo de... Eu digo mais de um tipo de contrato porque eu tenho um tipo de contrato, por exemplo, com alguns clientes que ele fecha X% de X aulas. Então, acabou as aulas, vamos gravar, faz um novo contrato e vamos gravar mais aulas. Um de podcast, por exemplo, que é mensal e já era. É o mais comum aí para podcast com os estúdios. Tem um que eu tenho que gravar... É um contrato de comunicação fechado que a gente fala, né? Então, eu faço tudo da comunicação. E aí tem um que a gente não sabia que existia,
ou até então a gente sabia, mas não tinha nos atraído, não tinha sido viável para nós, que é o que eu tenho hoje com o Saideira e com o Timão. Então, é uma parceria, uso o estúdio, nós temos uma porcentagem ali de patrocínio e o negócio pode rolar numa boa ali dentro. Cara, e é muito louco, eu sou São Paulino e eu desenvolvi todo o projeto do Corinthians. Mas quando chega o Corinthians pra mim, eu falo, cara, isso não tá certo. Penso eu, né? Não sei se é uma coisa muito... Minha mãe falava pra mim, Pedro, mas isso não tem problema, mas é assim, eu não tenho problema nenhum quanto São Paulino, só tenho problema em fazer coisa pro Palmeiras, mas fazer coisa pra outras eu não tenho problema nenhum. Gosto muito do Santos, eu vejo um potencial e gosto muito do Corinthians, mas o meu time é o São Paulo. É louco falar isso, né? Como o São Paulino falar um negócio desse. Mas o Palmeiras realmente não dá, e mesmo assim eu tenho que trabalhar na frente do Palmeiras de vez em quando. Mas o do Corinthians, assim, eu pensei, né? Como São Paulino, qual era a pergunta que eu gostaria de ouvir se eu fosse fazer um podcast do São Paulo? Então, essa foi a pergunta que eu fiz. O que um corintiano gostaria? E aí a gente monta um estúdio 100% corintiano. E quando tem gravação do Corinthians lá, eu sou Corinthians. Eu falo isso, eu sou Corinthians. Por cliente, eu sou Corinthians. Eu sou um profissional. É isso. Entendeu? É isso. O que eu faço na minha hora... fica pra mim. Isso, fica pra mim, exatamente. Eu sou um profissional. Se tiver que, falar, vou falar. Mas aí você é falso? Não, eu sou um profissional. Sou um profissional. Entendeu? Cara, e é muito louco porque eu me deparo no seguinte. Vamos precisar... Meu avô é corintiano. A gente vai precisar fazer um investimento. O que a gente vai precisar? Cortina. Tem que substituir a azul pela preta. Mas eu não quero ficar tirando a azul. Eu tenho isso. Eu tenho uma equipe pequena. Você conhece a realidade do empresário brasileiro. Eu tenho uma equipe pequena. Se eu pegar o cara que trabalha comigo e ele tem outros eventos para fazer por fora, e muitas vezes é um freela, é um cara que tá ali trabalhando comigo, mas ele é um parceiro, ele tá prestando um serviço. Então, se eu pego ele para usar todo o tempo dele, para ele montar, por exemplo, um cenário, ficar mudando o cenário, cara, não tem esse tempo de tira uma cortina, tira a cortina azul, põe a cortina preta, tira a cortina, põe o fundo verde. Então eu tenho que eliminar tempo, eu tenho que ganhar tempo com essas coisas. Então a cortina preta é muito legal, a gente pôs ela pela frente da azul. E aí você abre ou fecha conforme, de acordo com a necessidade. E a do Timão, a gente montou do zero. Meu avô montou uma estante, ele mesmo parafusando. Cara, meu avô é muito ativo, ele tem 70 e poucos anos, mas ele é um cara muito ativo. Falei pra ele o que precisava, e aí me deparo comigo imprimindo notícias históricas do Corinthians, conquista da Libertadores, conquista do Mundial de Clubes, usando um café. Sabe como o café tá caro hoje? Você que deve ser um grande apreciador de café, por toda pelo seu histórico árabe ali. Cara, tem que pegar um pincel, pegar um negócio e envelhecer aquele papel. Romântico. Agora eu sou um romântico. Já cansei de fazer cartinha de amor pra ela, de pegar, imprimir aquela letra meio cursiva histórica, depois pegar café e passar no papel pra ficar com cara de papel envelhecido. Em alguns casos eu até queimava o papel, né, amor? Pra ele ficar como se tivesse afundado no mar. E aí... E aí eu fiz, então... Eu tenho tudo guardado. O cavalo tá virando um pônei. Ótimo. Já virei. Mas você falou uma coisa pra mim naquele dia lá, que eu usei e eu uso. Você falou que você é um viado com a sua mulher. Tá feliz? Tá feliz? Isso é o que vale. Eu sou. Total, tem que ser. Então é muito legal, porque o trabalho, esse podcast do Corinthians ficou animal, assim. Eu peguei jogadores históricos, então tem uma camisa, por exemplo, que é muito famosa do Corinthians, que é a que o Zé Maria usou num jogo, e ela é manchada de sangue, que ele manchou. E fizeram uma edição especial. E eu peguei a foto do jogo onde ele se manchou, que estava com sangue, e peguei essa camisa, envelheci ela, imprimi em preto e branco, envelheci. Então tudo isso cria uma identidade. O que eu queria? Criar a identidade corintiana. E a gente conseguiu entregar isso. Então isso é muito importante. Aproveita então, tá? E fala pro pessoal lá do Corinthians para despender uma verba pequenininha pro lado de cá, que apesar de eu não entender, não gostar de futebol, não entendo muito, mas o nome da nossa rádio, né? Águia Clube. Águia é o símbolo do Corinthians, não é?
É gavião, na verdade. Mas tá bom, tá, né? Uma ave de rapina. Tá bom. Uma porra do É que veja bem, eu não posso não te corrigir, porque se eu não te corrijo, Sim, como é que vai pegar sim. pra mim lá, entendeu? É um gavião. É um gavião. Gavião. Mesma família ali. É. Não, é uma ave de rapina, tá bom? Podia Tudo ter bem. falado que era uma coruja brava que tava bom. É porque não tem águia no Brasil. Mas Só no Líbano. o meu pai biológico, ele é corintiano. E a minha mãe falou, você tá virando corintiano? A Mariana fala pra mim todo dia, você tá virando corintiano? Não tô. Só porque eu tô cantando o hino? Não tô. Ué, eu tô editando, tô com o pessoal ali acompanhando. Usando a roupa e tudo mais. Eles me deram um moletom, tá lá o moletom com a marca deles, e eu tava usando, cara, um moletom muito bom, muito gostoso. Eu usei, eu preciso usar, eu trabalho. E aí eu cantava porque eu tava trabalhando na edição. E o começo, a vinhetinha deles era o hino do Corinthians. E aí eu canto, mas você cantaram lá, fica aquele dia nossa sua orelha. Eu ensinando os meninos, ó, essa edição vai ser assim, essa edição vai ser assado. Então, eu tenho que, fica, querendo ou não, fica na cabeça. Mas hoje a Verbos, ela tem A Verbos hoje ela está separada por 2 CNPJs, separada por duas empresas. A Verbos Comunicação, ela é uma agência de comunicação especializada ali em jornalismo, em comunicação industrial, tal, é tudo isso que eu falei, mas a gente faz site, a gente faz tudo ali na Verbos. Cara, faz tudo. Se ligar pra gente e falar, eu quero um aplicativo assim, sensado, a gente vai dar um jeito de fazer. E tem um estúdio que é uma produtora. Você que está acompanhando a gente aí até agora, primeiro, muito obrigado, a gente acabou estendendo, né? Porra, era 1 hora de bate-papo, já tá virando 1h30, mas o pessoal tá acompanhando, tá seguindo, então vamos seguindo. No começo você viu que deu problema, coisa e tal, e o Pedro, rapidamente, pelo celular, já ligou para um cara, já mandou o cara entrar de São Paulo na minha máquina, já consertou para a gente poder ir ao ar. A gente entrou um pouquinho atrasado e fomos ao ar porque o pessoal mexeu. Então, parabéns ao pessoal da Verbos aí, a sua equipe, que eu tive o prazer de estar lá no podcast, no Pá de Coisa, e vi a estrutura toda. É um lugar super gostoso, super aconchegante, e me senti muito bem, me senti em casa, e por isso eu quis retribuir. Que eu falei pra você, né? Eu vou criar e aí vou te chamar. Sim. Deu certo, você tá no 4º programa. Parabéns. Obrigado. Marcelo, posso botar um gancho aí? Bora. Você falou do time, e eu quero falar um pouco do time. Eu quero começar pelo Gleison, que é o cara que resolveu aqui pra gente. Quando você estava lá em abril pra me conceder a entrevista, o meu time do estúdio formado por, agora a gente tem a Mari que está entrando aí, por time, nós temos no estúdio nós temos um time hoje de 5 pessoas, contando com a Mari. Então, Mari e eu, nós temos 3 operadores. Temos Igor, Luiz e Gleison. E o Gleison, naquela noite que a gente estava em entrevista, no horário que a gente estava em entrevista, o Gleison estava indo levar um tripé, uma mochila de um tripé de iluminação para para um amigo. E acabou sofrendo uma tentativa de assalto. Ele se assustou, acelerou e acabou sendo baleado pelas costas. Mesmo após ser baleado pelas costas, ele pega a moto dele e consegue dirigir até um posto de gasolina, mais ou menos 1 quilômetro de onde ele foi baleado, e pedir socorro lá. Ficou uns dias internado e ficou uma semana internado, recebeu alta, pegou uma pontinha do pulmão, o tiro entra por aqui e tá alojado aqui. Foi Deus, não tem outra explicação. E a gente evidentemente falou, ficou um tempinho de molho sem trabalhar, não sei o que, e hoje não, uma semana depois ele recebeu alta, ele recebeu uma semana, tomou um tiro numa quarta, né? Numa quinta ele recebeu alta, no sábado ele estava trabalhando. Não para nós, mas estava trabalhando. E aí ele voltou a trabalhar conosco aos poucos. E ele é um cara que ele tem 1 ano a mais que eu, mas ele é um cara que não tem tempo ruim. E a Verbos, ela tá repleta de gente assim. O Rafa,
falar do Rafa rapidinho. O que é muito difícil encontrar, né? Principalmente nessa minha idade. Você sabe que aqui é bem isso. Aqui eu tô sozinho, né? Porque encontrar pessoas com esse mesmo ideal que você, com essa mesma aptidão, essa mesma vontade, às vezes é complicado, né? E assim, a gente está vivendo um momento muito maluco do mercado, no geral, onde... Tá prostituído. E a gente tem muita gente que as pessoas da minha idade querem ser dono dos seus próprios negócios. Eu sou talvez a prova viva disso. Mas tem muita gente que não quer trabalhar pesado. Eu tenho um amigo que ele tem uma... Cara, pra mim é de longe a melhor funilaria de São Paulo. Quando eu falo melhor, não tô falando mais barata. Nem esqueça que ser barata ou ser acessível. Ali arruma um carro quem quer deixar o carro do jeito. Às vezes você se prostitui realmente para poder pagar, mas assim, é a melhor para mim, porque os caras fazem a tinta, não tem tempo ruim. Cara, oficina Pica-Pau, de verdade. Tô fazendo propaganda aqui porque os caras são bons. Acho que eu até comentei deles para você. E eles fazem obras de arte para mim. Eu brinco com eles que eu falo, ó, vocês fazem arte para mim, vocês realmente são artistas. E eles estão ali, cara, tem uns 3, 4, 5, não sei quantos meses que eles estão à procura de pintor. E não tem pintor no mercado, não tem funileiro no mercado, não tem ninguém focado em realmente querer fazer aquele negócio. Então, é difícil. E hoje a Verbos, ela tá com uma nova geração ali da minha idade, muito legal. O Rafa, que é o gestor mais jovem que teve na Verbos. O Rafa tem 25 anos. E quando o Ivan, que é o meu mentor, sai da Verbos, alguém precisa substituir. Cara, esse cara não sou eu. Surge o Rafa, ele numa ligação, falei, ó, você tá saindo e tal, você acha que eu posso me oferecer? Não quero ser prepotente, mas você acha que eu posso me oferecer e tal? E era medo que a gente tinha, pô, o Ivan é o cara que faz a relação Verbos-cliente. É muito importante essa relação. Ele é o cara que vai entender, que vai filtrar e vai falar o que deve e o que não deve. Quem vem? Então sai o Ivan, jornalista, uma figura diferente, jornalista, 30 e poucos anos, e entra o Rafa, formado em publicidade e propaganda, designer gráfico do... Cacete. Nossa Senhora! Para fazer esse processo de gestão. E ele conta. Então, isso é até um alerta, serve como um alerta para empresários ou gestores, gerentes. Essa época de pós-pandêmica, vamos colocar assim, a gente tem uma grande dificuldade de saber quem é quem. E não cometa esse erro dentro da sua empresa. Porque às vezes o ouro tá ali dentro. E você tá preocupado, tá procurando, tá pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? E a gente achou o ouro lá dentro, sem saber que tava lá. Ele fazendo uma um MBA ali em administração em empresas nessa área. Já tinha um currículo maravilhoso e a gente não sabia disso. Porque pós-pandemia, a turma que entrou não tinha uma troca conosco. Isso sempre foi um alerta que a gente veio acendendo. A empresa, ela tem que se adaptar. E pós-pandemia foi difícil. Mas veja, Sim. Você conhece a realidade. Tem gente que ainda tá até presa nisso. Você conhece a realidade. É difícil para uma empresa que não é grande. Bom, para as grandes realmente não conhecem o seu pessoal. Agora, é difícil para uma empresa que faz home office, que não é tão grande, conseguir saber quem é que tá ali. Sim. Então a Rafa chega e reestrutura algumas coisas internamente, operacionalmente ali, que são muito importantes para nós. Então hoje, por exemplo, eu consegui sair de rede social para tomar conta de um negócio novo, que é tornar o estúdio uma produtora audiovisual. Então eu tenho meus objetivos ali dentro da Verbos e dentro do Estúdio Verbos, e eu tenho os objetivos que eu quero atingir com os Estúdios Verbos. Para um dia, quem vira com outros elos aí da cadeia verbiana, vamos colocar assim, e criar outras coisas. E o Rafa foi muito importante para isso. Então, Marcelo, vou ser muito sincero, ele é um cara, a pessoa da Verbos tem muita autonomia, autoridade para cobrar nós. Quando eu falo nós, eu, minha mãe e meu avô, digamos que são os responsáveis ali pela empresa. Eles podem.
O Thiago, por exemplo, um jornalista, editor, coordenador editorial, ele me ensina muita coisa. É legal isso, né? Quando você tem uma equipe que é família, né? Então, porra, gente, o negócio é o seguinte, estamos juntos no mesmo barco. Principalmente quando não é balela, né? Porque a gente escuta isso muito em muita empresa, mas quando você realmente sabe o que é aquilo... Por exemplo, quando eu te entrevistei o Carlos, cara, o pessoal fez questão de estar ali. E falar, estamos aqui, não sei o que, não sei o que. Eu nem mandei nada pro pessoal da Verbos, a gente tá em fechamento de revista. Eu não vou botar os caras pra fechar a revista e ficar me ouvindo falar por 2 horas. Depois eles, quando tiverem um tempinho, eu mando e eles assistem. Amanhã a gente fecha uma revista, que é a revista que eu coloco, a revista mais relevante, mais importante do setor vidreiro. E eu não falo isso porque é nós que fazemos, não. É porque realmente os números comprovam isso. O Vidroplano. Essa revista realmente é a mais importante. Eu tive uma oportunidade nesse... Foi ano passado, amor? De ir pra Belém? Foi ano passado. Eu fui pra Belém ano passado, na pré-COP. E quem me ensinou muitas coisas, eu não sabia nada do universo do alumínio. Operacionalmente, eu estava atendendo vidro. Então, quando eu vou pra COP, que isso? Eu vou ver a mineração de bauxita. Eu vou conhecer a matéria-prima do alumínio, eu vou conhecer o processo de extração da bauxita, pegar a bauxita. Os caras levam a Hidro, uma empresa lá, eles pegam uma empresa. A Norsk Hydro é uma das maiores mineradoras do mundo. Eles pegam isso, eles fazem a extração e eles simplesmente mandam a bauxita com um aqueduto que eles chamam por mais de 200 quilômetros de uma cidade para outra. É um processo animal e eu tive a oportunidade de conhecer isso, entender isso com uma baita de uma professora que é a Juliana Klein, né? Que é hoje eu posso colocar ela como uma especialista do alumínio e do vidro. Então eu tenho muitas coisas ali. A gente atende a revista Alumínio, por exemplo, virou portal Revista Alumínio. Nós temos a Chancela, é um produto ali que é da ABAL, né? Associação Brasileira de Alumínio. Mas tem a Chancela Verbos. Então a Verbos publica ali, tem a total autonomia para fazer o conteúdo. E é muito legal que pós-cópia ali, eu recebi uma pimenta muito, muito gostosa de um dos projetos que o Fundo Hidro financia lá, que é o Tipitix. Cara, que delícia aquela pimenta. A minha esposa adora pimenta. Nossa, é maravilhoso. Depois eu mostro pra vocês, eu não lembro exatamente do que é agora. É com folha de jambu, com umas outras pimentas. Cara, é uma coisa maravilhosa. Então, é um aprendizado. E é muito legal porque ninguém me vê ali como ele é o neto do Amorim. Não tem essa pressão de, é o neto do Amorim. Cara, tô me ensinando e me cobrando como deve. Eu cansei de tomar bronca de bobagem que eu fazia. E tinha que tomar mesmo. Inclusive, uma coisa que o Rafa fala muito pra mim, Pedro, tal coisa você precisa estudar. Precisa melhorar nisso. Então tem isso. E isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro. Eu tô falando tudo isso aqui, tô falando das coisas boas, mas tem muita coisa na minha vida, principalmente, que eu preciso aprender, preciso estudar, preciso melhorar em muitos aspectos. É sempre uma evolução, Sim. né? Viver é uma evolução, é buscar sempre mais, porque se estacionar, já sei tudo e tal, pode morrer. Sim. Né? Então a gente está sempre aprendendo a cada dia um pouco mais. Meu avô tem mais de 70 anos e está fazendo uma pós em neurociência, alguma coisa. Ele é formado há muitos anos, formado em jornalismo. Nem sei quantos anos ele tinha. E isso é uma coisa legal, tá? Era quando o jornal era de papel. Que hoje... Ele estudou no colégio... Eu estudei em colégio metodista, ele fez faculdade na Universidade Metodista. Metodista era boa, né? Era no passado. E ele se formou lá. E isso é uma coisa muito legal, porque a história do meu avô e a história da Verbos, ela tá muito atrelada à minha avó. Meu avô, ele tem uma história muito bacana. Ele veio do Nordeste, de colo. 14 anos ele começou a trabalhar, até antes disso, mas ele descobriu que ele tinha um pezinho ali na comunicação e ele queria fazer jornalismo. Mas como que você vai fazer jornalismo com essa vivência, tendo que trabalhar para botar comida em casa, né? E aí quando ele se casa com a minha avó, eu tô contando meio por cima, assim, ele que tem que contar essa história.
A minha avó o ajuda a entrar na faculdade, a ingressar na faculdade e estudar. E aí ele se forma, anos depois vem a abrir a Verbos. A Verbos agora está completando 35 anos, eles têm 43 ou 44 anos de casamento. Minha mãe filha única e eu filho único da minha mãe, né? Então é muito amor e a família basicamente... A família é grande, mas basicamente o principal núcleo familiar aí somos nós 4. E aí temos a minha agregadinha. Seu Amorim, eu já era seu fã, agora mais ainda. E como o senhor é o homem da comunicação, tem o manual do Manuel, né? Do Manuel. Então a gente precisamos se conhecermos. É isso aí. Tá? Porque a língua portuguesa que o senhor gosta, eu também gosto. Então a gente precisamos se conhecermos para a gente podermos tomar um café. Ele tá lá e eu queria deixar... Alguém precisava ficar aqui para tomar conta, né? A gente abriu uma loja agora. Abrimos uma loja lá perto de casa. 114 ou 115, amor? Você lembra o número? Rua Simão Lopes, 115, eu acho. É um brechó. E isso é muito importante para mim, ver essa loja aberta. Porque quando eu nasci, minha mãe tinha uma loja. Era Bazar PH. Pedro Henrique. E por uma série de fatores, em especial, acho que por um pouquinho de falta de maturidade dela e por conta de um homem que não era homem, que só tomava. Tem bastante. E não tomava conta de quem realmente deveria tomar, ela precisou encerrar esse negócio, fechar. E hoje ela abriu, aí tem um pouco mais de 2, 3 semanas, né? Por aí, né, amor? 2 semanas. Ela abriu a loja, o bazar e o brechó dela. Então eu tô muito feliz em ver isso acontecer. Que é uma das coisas que eu ia perguntar aqui pra gente chegar ao final aqui do nosso bate-papo. Qual foi o projeto mais marcante da sua carreira e por quê? Mas então esse do brechó já é um projeto que você estava junto e que de repente acaba sendo marcante. É marcante. Mas eu não vou falar que é o mais marcante. Sim. Mas é um dos mais marcantes porque eu me debrucei ali uns dias, montei uma vitrine, por exemplo, com iluminação, peguei a iluminação antiga que eu tinha no estúdio, refletor de LED, botei lá, montei, fiz fiação, fiz um monte de coisa, melhorei a iluminação para elas poderem gravar, ela e a tia Dami, que é a sócia dela, pra elas poderem gravar, fazerem as coisinhas delas lá, mostrar os produtos, mostrar tudo que chega lá. Então, é marcante. Mas o projeto mais marcante é o estúdio, porque o estúdio sempre foi uma coisa que eu falei, não, a gente precisa ter, a gente precisa fazer, e fui encontrando esse caminho. Então é o meu, digamos que o estúdio, minha mãe brincava, a gente atendia o Atacadão. Atacadão era nosso cliente. Encerraram, o presidente quis encerrar um produto que eles tinham conosco, que era a revista Brasil Atacadão, porque a gente sabe como hoje, dependendo da operação que você tem, você insistir em material impresso, ele é jogar dinheiro fora, né? É um produto que a gente vê, quando você vai pegar o estudo de revista, as revistas elas são destinadas, principalmente, quem consome esse produto é o público mais elitizado, é o público... Por que você acha que Forbes vende bem, que Veja Negócios vende bem, Exame Negócios vende bem? Por que esses produtos vendem, né? Então é um produto diferente. E aí a gente tivemos que encerrar, minha mãe brinca que era o filho dela, e aí eu tenho meu filho, que é o estúdio. O estúdio é meu filho, e quando eu falo estúdio, não é o estúdio apenas o prédio, a sala. É o estúdio, a operação estúdio, a edição de vídeo, o CNPJ estúdio, ali é o meu showdown. Então tem muita coisa aí. Ainda, se Deus quiser, vocês vão ouvir bastante falar dos estúdios Verbos e da Verbos Comunicação, mas o estúdio é o meu projeto mais marcante, porque ele nasce... de uma insistência minha. A primeira coisa que eu propus quando cheguei na Verbos foi, vamos mudar esse podcast X de áudio para vídeo? Vamos fazer audiovisual? Então, é o meu negócio. Então, Saideira surge por essa parceria com o Pá de Coisas. Consequentemente, o Timão chega a partir do Saideira. Então, acabou que virou uma revista digital.
É isso. Podemos colocar dessa forma. Mais de uma, né? Porque é muito conteúdo ali sendo produzido. E a Verbos ainda tem muita coisa. Agora a gente está com 35 anos e estamos num processo de reestruturação. A gente depende muito de como a indústria estiver forte. A gente vê que a indústria não está forte. Está com incerteza. Agora tem eleição. Quem vai ser o eleito? Então, isso é uma coisa que traz uma incerteza. A gente acaba sentindo. E uma coisa que acaba com a gente, Marcelo, você sabe bem disso, é quando você tem que chegar ou quando você tem que escolher, por exemplo, quem você vai ter que dispensar porque tal cliente falou, olha, eu vou ter que diminuir o valor de contrato, eu não tenho dinheiro. E aí, consequentemente, você fala, eu vou ter que tirar alguém da operação, vou ter que mandar alguém. O problema é quando vem com aquela bala toda, né? E aí você fala, putz, então vou precisar de tantas pessoas para fazer isso aqui acontecer. Aí, tudo lindo e maravilhoso. Aí, certo tempo, vamos cortar aí uma parte da verba, aí você fala, caraca, e agora? O que eu faço com esse pessoal? É com gás. Que apostou em mim. Sim. Né? Isso daí é uma coisa que, no final do ano passado, enquanto o Ivan ainda era gestor, eu tive uma reunião com ele, meio em cima, assim, cara, eu comuniquei que tô descendo pra praia, essa reunião eu vou fazer do carro. E o trajeto da minha casa até aqui, ele dura entre 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora. Eu moro do lado da Anchieta, da Boca da Anchieta ali e da Imigrantes. Então ele é muito rápido. E aí eu começo a reunião cara, eu ainda fiquei mais umas 2 horas parado dentro do carro, falando da minha projeção para esses próximos anos e para esse ano em especial. E a minha projeção vai ter 3 a 4 clientes que vão pedir para diminuir o valor de contrato. A gente vai ter que dispensar de tantas a tantas pessoas. Batata. A gente precisou fazer isso. E isso é muito duro, porque quando você sabe que o negócio vai bem, legal, pô, todo mundo sabe, é legal. Ou até quando você não sabe que vai tão bem, você se surpreende, legal. Mas quando o negócio é ruim... E o importante é que, de repente, o outro lado entenda, é o que a gente espera, Sim, né? Que o outro lado entenda. E, não, tá... Gente, é uma chuva. Passando a chuva... É isso. Estamos de volta. Apesar dessas coisas ruins, eu preciso dizer, esse ano foi um ano de muito crescimento para a Verbos. Foi um ano de muito crescimento para todos nós dentro da Verbos. A gente teve que se adequar, tivemos que nos adaptar, tivemos que entender o momento, entender o processo. Mas, cara, a gente tá vivendo um momento... Eu não vou falar que é legal, porque a gente gostaria de estar vivendo um momento mais gostoso realmente, mais caloroso, melhor de grana, melhor de trabalho, melhor de um time maior, para desafogar, querendo ou não, alguns setores, em especial a gente, meu avô, o Rafa, e até minha mãe, cara, a gente não quer entrar no operacional, mas tem que entrar. Eu vou te passar mais um cliente para você administrar e trabalhar, tá? Que é a Águia Clube. Tá? Porque é aquela coisa, aqui a gente está fazendo essa parte de podcast, além da rádio, tem a parte do podcast, mais outras coisinhas, e são cenários diferentes, né? Que a gente tem, então a gente pode fazer ali, pode fazer aqui. Ali, né? Perfeito. Então tem vários cenários. E aí você oferta. Santos, infelizmente, Santos eu vejo muito isso. Então aí você oferta. Nossa, eu quero fazer isso. Então vem. A gente já tem Sim. a estrutura. Mas tem que pagar? Não, eu sou de plástico, eu não preciso comer. Né? Não precisa. A conta, o aluguel, a luz, tudo gratuito. Então, um cliente, eu vou passar todo mundo para falar com você. Oba, legal. Vamos conversar, vamos trocar essa ideia aí. Quando você saiu do estúdio, você comentou sobre isso. E vamos sim. Eu já até falei pro Gleison que nós vamos fazer uma viagem nova aqui pra te auxiliar a ver umas coisinhas aqui, então vamos que vamos. Isso é bom. Necessito. Para fechar, que conselho você deixaria para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora nessa área? Cara, eu acho que não é nem só nessa área.
eu vou falar para todas as áreas que eu acho que é muito importante. Quando eu estava terminando meu colegial, eu escutava o seguinte, ou quando eu estava no colegial, que eu tinha que terminar a escola e entrar numa faculdade e arrumar um trabalho e aí um dia seguir aquilo que eu queria. Uhum. Enquanto a gente continuar seguindo isso como a verdade, vai ter muita gente indo por um caminho tortuoso. Poderia até ser o caminho há um tempo atrás, eu acredito que sim. Mas eu vou falar de um exemplo que eu tenho dentro de casa. É o que a gente conversa muito, eu e minha esposa, né, Aguaci, do seguinte, que são as crenças limitantes. Exatamente. Que os nossos ouviram e passaram, e aí a gente acaba tomando aquilo como verdade absoluta, porque são os nossos, né? E a gente fica perdido, frustrado, é complicado. É um ciclo, na verdade, que a gente entra. Eu vi isso de perto, onde você trabalha para você poder pagar suas contas e estudar, e aí você no mês seguinte não tem dinheiro, e aí você tem que trabalhar para você conseguir pagar. E aí você entra nesse ciclo e não sai. Quando na verdade a pergunta que você tem que se fazer é: o que você quer? Qual é o caminho? Cara, o caminho na verdade você só tem que seguir e continuar marchando. O caminho normalmente eu não sei fazer isso, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer. O mais importante, estudar é importante? Eu não tenho dúvida, é muito importante. Fazer faculdade é muito importante, entre outras coisas, não precisa necessariamente ser faculdade, mas ter vontade de fazer. Tem um monte de gente que sai da faculdade, fala, pô, já tenho a formação e acha que você ter no currículo, é isso que a gente escuta, você precisa ter currículo, Fala você muito precisa isso nos cursos, né? Que o pessoal fala, vou fazer um curso lá na tua escola, na Anjos do Fogo. Você vai me arrumar um emprego? Não, eu te dou a formação. É isso aí. O emprego é com você. E aí você vai buscar, mas não, o nego bota o papel debaixo do braço, eu sou, mundo, venha. Não vem. É isso, eu vou falar, eu sou formado como bombeiro civil, mas eu tenho e socorrista, né? E tenho NR20, tenho umas coisas. Cara, eu tenho certeza que eu não teria sucesso nessa área. Porque não é aquilo que eu realmente gostaria. Eu gostaria de ter conhecimento, como por exemplo, ontem eu presenciei um acidente na orla. Quero saber, pegou fogo esses dias num carrinho de milho. Pô, precisa correr, alguém precisa correr. Enquanto todo mundo tá correndo de medo, eu tenho que correr pro fogo. Você sabe bem como é isso. Agora, tem que gostar de... Isso é o mais importante, você tem que gostar de fazer. Não adianta você entrar num caminho onde você não gosta. Então, eu acho que a grande questão é sede, vontade de fazer. Não adianta nada você estudar se você não souber ou não quiser colocar em prática. E eu vejo isso, preguiça e não querer colocar em prática. É aquela coisa, tem que ter, eu falo sempre isso, né? Tem que ter tesão na vida, né? Se não tiver, não vai. E, mas eu não sei bem o que eu quero. Tudo bem, Tem calma, tempo. pensa, né? Não é porque tá fazendo direito que você tem que, se tornar um advogado, delegado, juiz. Não, de repente você pode virar na próxima esquina para comunicação. É isso, eu vejo muita gente falando, só se vive uma vez. Elas duas, as nossas amadas, estavam falando sobre isso. Só se vive uma vez. Vamos ver hoje como se não houvesse amanhã. Eu falo que é muito perigoso você pensar nisso, porque quando você vive como se não houvesse amanhã, a chance de realmente não ter um amanhã é grande. Agora, como eu vejo... Posso dar um ganchinho claro. aí? Porque essa aí eu gostei. Essa aí eu tava esperando alguém um dia falar para eu poder falar. Só se vive uma vez, né? Como você falou, só se vive uma vez. Na realidade é aquela coisa, como eu vejo, né? Só se morre uma vez. Se vive todo dia. É isso. Todo dia é um dia novo, uma nova vida. Entendeu? Então, só se vive uma vez. Não, só se morre uma vez. Se vive várias. Gostei disso daí. Gostei disso daí. Realmente, e é isso. Realmente a vida, ela vem uma vez. Só que é isso. Você acorda todo dia você tem a chance de experimentar algo novo. Então se você, fez direito, não gostei, não pensei como, não achei, não é como eu achei que fosse, muda de caminho sem dó. Sim, tranquilo. Acho que você quer uma coisa, não se prenda.
E aqui, ó, eu sou muito grato aos meus avós, muito, mas eu não me prendi ao que eles queriam que eu fizesse, porque eu sei que não era aquilo que eu gostaria de fazer. No seu caso, acho que foi a mesma coisa, né? O ciclo, sei lá. Mais outro ganchinho daqueles que eu gosto. Só não muda de opinião quem não as tem. É isso aí. Né? Então, agora eu quero ser... eu queria ser astronauta. Eu queria ser lixeiro. Eu falei outro dia, eu acho muito legal. Correr atrás do caminhão. Cara, eu acho muito legal. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela não sabe, mas abrindo a loja agora, ela mostrou pra mim o porquê que ela é um exemplo pra mim. Cara, 40 e poucos anos, abrindo seu próprio negócio mais uma vez. Então, só se vive uma vez? Aí, ó, se der errado, ela falou assim, mas eu tenho medo de dar errado. Tudo bem, mas se você deixar de fazer algo porque você tem medo, você não vai viver. Então, ela tá fazendo agora o que ela deveria ter feito, por exemplo, na minha opinião, há muito tempo, mas ela não estava preparada. Agora ela está. E parabéns. Se der certo. É isso. Né? É isso. Legal. Pedrão, a gente vai encerrar a nossa transmissão aqui ao vivo, porque tem bastante papo ainda, a gente vai continuar conversando ali, que já ligamos lá pro Disque Pizza, vem 18 pizzas aí. Calma. Mari come pra cacete. Você nem imagina. 8 pizzas são só dela. Mas queria que você deixasse aí um recado para todo o pessoal que está curtindo a gente, pessoal que está curtindo a gente na nossa live aqui, no nosso bate-papo. Lembrando você que toda quinta-feira tem o Conexão Águia. Conexão Águia, toda quinta, 8 da noite, ao vivo no YouTube, na rádio Águia Clube, no site aguiaclube.com.br. E depois fica gravado, você assiste no YouTube, você assiste no site aguiaclube.com.br. Você também tem os cortes no TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, LinkedIn não tenho. Eu vou botar lá. LinkedIn não tenho, mas vou mexer no LinkedIn. Acho que hoje você saiu com vontade de fazer um pouquinho do LinkedIn. Eu entrei nele uma vez há 10 anos atrás, botei um negócio, não sei para que serve aqui. A Verbos está aí para te ajudar. Isso. Então tem todos esses caminhos aí para você assistir e se inspirar, porque aqui o nosso foco é pessoas de sucesso trazendo inspiração para que você em casa tenha a certeza que amanhã é um outro dia, amanhã é um novo dia e você pode fazer tudo o que você quiser, você pode fazer diferente, basta acreditar em você. Mas deixa aí sua mensagem. Você pediu para eu deixar meu recado e eu vou falar uma coisa além. Você falou para acreditar em você, eu vou falar o que eu aprendi em casa. Meu recado, acho que não tem pouco a ver realmente com o motivo do nosso papo, mas acho que ele tem muito a ver com crer. Eu creio, pelo menos, em Jesus. Porque eu vivi em casa, num lar cristão, e eu invejo uma coisa que meus avós têm, que é uma confiança inabalável na vida. E como a gente estava falando da vida, eu acho que eu quero deixar esse recado. A minha maior fonte de inspiração está dentro de casa, a minha família. A minha avó, ela tem muitas dificuldades. Cara, nada abala ela. Meu avô, todo dia acorda há 35 anos, sem saber o que vai acontecer no mês seguinte. Mas ele continua lá. Minha mãe, mesma coisa. Acorda há anos sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, enfrentando problemas, por exemplo, dentro da Verbos. E, cara, eles estão lá por conta da confiança deles em Jesus e a fé deles em Jesus, em Deus. Então, eles são um exemplo para mim nisso. E quando eu comecei a entender que confiando nele, absolutamente nada é relevante, tudo vai acontecer da maneira que tiver que acontecer. Quando eu passei a entender isso, as coisas ficaram mais leves. Eu não sou um exemplo
Só para deixar claro, eu não sou um exemplo de cristão, eu não sou um exemplo de como pessoa, eu não sou um exemplo ainda como empresário, um dia, se Deus quiser, eu serei. E não sou um exemplo, muito menos como estudioso, como um bom estudante. Nunca fui uma pessoa boa para estudos. Mas eu tenho essas virtudes por conta de tudo que eu aprendi em casa. Então, se eu puder deixar um recado tenham fé no Criador, tenham fé em Jesus e tenham fé na sua família, independente de origem, de grana, do que for. A família é muito importante, eu acho que essas coisas são importantes, é isso. Acho que é a base, né? É a base de tudo, né? Então, e nem sempre essa família, essa base familiar é necessariamente aquela a qual você nasceu. Sim. Muitas vezes você acaba se identificando com família, um outro grupo de pessoas, e acaba sendo aquilo ali te acolhendo. A Verbos, ela é a minha família, o pessoal da Verbos é minha família, e vou além, vou estender, vou falar da Mari, porque eu tenho uma coisa, pelo que eu presenciei dentro de casa, o casamento, a importância do casamento. E eu vejo a Mari e eu somos noivos, nós não somos casados ainda, mas a Mari, sempre que eu acho que eu estou indo no caminho perigoso, ela tá lá pra me dar a mão e falar, vem pra cá. É assim, é assado, não sei o quê. E a gente aprende muita coisa junto. E ela, por mais que ela não seja nada da Verbos, por exemplo, assim, hoje ela tá entrando um pouco mais no universo da Verbos, eu sempre viro pra ela e falo, o que você acha disso, disso e disso? Então ela é minha parceira, ela é minha família, um dia ela vai ser a mãe dos meus filhos, e eu acho que isso também é muito importante. Você sabe bem como casamento é importante. Você domou o cavalo, né? Virou um pônei esse cavalo. Domou mesmo, bicho. Aí sim, tá certo. Não, mas é bem por aí, cara. É bem por aí, sabe? É você ter essas parcerias em casa, fora de casa. São várias parcerias que a gente vai conquistando ao longo do tempo para se edificar, se fortalecer e crescer. Boa, edificar, isso aí. Eu sou louco, viu, Marcelo? Eu acordo de manhã, vou no quarto da minha mãe e aí eu começo a falar de verbos. Mãe, tive uma ideia pra não sei o que lá. Não, eu nem acordei ainda, o que você tá falando? É assim, de noite, eu sentado do nada, sabe o que eu tava pensando? Começo a falar. Mariana e minha mãe são as pessoas que mais sofrem. Eu demoro muito pra levar as coisas pro meu avô. Quero levar resolvidas, ou assim, não dá pra resolver, eu preciso da opinião dele. Mas... até lá, eu uso muito elas, falo muitas coisas pra elas. E a minha cachorra também, a Pipoca, ela escuta muito. Vale uma gotinha de inveja? Vou colocar uma gotinha de inveja. Não vou. Tá tudo certo. Você se emocionou aí, eu acho que tá você tudo emocionou. certo. Que bom que tem com quem falar, com quem dividir e pessoas que apoiam e... né? Isso é legal. Pedrão, fechamos? Fechamos. E ó, então, vem numa próxima. Vamos melhorar tudo aqui. Vou fazer uma proposta. Vamos fazer um bastidor. Eu já aceito. Vamos fazer um bastidor de toda essa melhora? Eu não sei como é, mas bora. Um backstagezinho. Eu nem ouviu essa proposta aí, eu vou fazer no off do estúdio aqui, de tudo a gente vai conversar no off. Mas fazer um backstage, mostrar pro pessoal o que era e o que vai virar. O pessoal entender, é legal esse contato. Cara, eu de verdade, você falou de inveja, eu adorei. Eu estou seriamente me julgando por eu não conseguir controlar tudo isso enquanto eu faço uma entrevista. Cara, isso é um dom. É um negócio. Não é fácil. Então, Marcelão, você já, parabéns. Obrigado, bem-vindo sempre. Sou seu fã, tô contigo. E eu sei, obrigado. Vamos pra cima. Mari, obrigado pela visita, por ter acompanhado e por ter domesticado, né? Que já é uma outra pessoa, muito bom. Não, tá ótimo. 5 anos. Já vamos. É uma faculdade inteira já.
Isso, enquanto ele faz lá, né, transforma pequenas empresas em grandes negócios, ela vai pro Globo Rural transformando, né? Ela é boiadeirinha, viu? Muito bom. Aí, tá aí. Gente, Valeu. Obrigado, Pedrão. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Águia Clube de portas abertas para você, sempre 24 horas por dia. E tô contigo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Igualmente. Para você que acompanhou a gente até agora, meu muito obrigado. Obrigado pela audiência, pela participação. Continue na sintonia, vem muito mais por aí. Rádio Águia Clube. Você baixa no aplicativo do seu celular, tá? No aplicativo do seu celular. Vai na lojinha do celular, é só digitar Águia Clube, pronto, já é o primeiro que aparece. No site, aguiaclube.com.br e no nosso canal do YouTube, canal Águia Clube. Nas demais redes sociais, a gente está juntinho e misturado. Um beijo enorme para você que me acompanhou até agora. Fique na paz e espalha para todo mundo. Vai ser bem legal, tá bom? Beijo, fui!